Olá, pessoal. Muito boa tarde. Bom dia ainda, né? Tô falando boa tarde aqui, eu mesmo não almocei ainda. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Primeiramente, muito boas-vindas a todos e todas aqui na Arena Itaú para um bate-papo super relevante agora. A gente vai discutir um pouquinho do poder da inovação sustentável e como que as Green Techs estão redefinindo o nosso futuro. Primeiro, eu queria fazer só um lembrete. Em alguns momentos ao longo da programação aqui da Arena Itaú, teremos esse momento de Cubo. Para quem não conhece, o Cubo Itaú é um hub de inovação do qual o Cubo do qual o Itaú é o principal fundador, do qual nós fazemos ali interações entre grandes empresas, startups, de uma maneira, investidores de uma maneira geral para dar dinamismo para o ecossistema e acelerar o desenvolvimento de startups dentro da nossa comunidade. E temos também um grande papel relacionado a ESG. Há 2 anos, agora 3 oficialmente, há 3 anos lançamos um hub de ESG com o papel de reunir ali as melhores soluções na temática para acelerar a transição para um futuro mais economy. De maneira geral, sou o Felipe Guimarães, eu sou Head de Corporates do Cubo e também dos hubs setoriais. Tenho o prazer de dividir esse palco aqui com um convidado super especial, que é o Maurício, CEO da ESG Green. E também tive o prazer de ser fundador do Hub de ESG lá dentro da unidade do Cubo. Bom, muito obrigado por ter topado esse bate-papo, Maurício. Eu que agradeço. Primeiro, bom dia, bom ver vocês por aqui. Agradeço o espaço, obrigado pelo carinho de sempre, atenção, projeto. Vamos lá, vamos fazer uma troca boa aqui de informação. Show de bola. Eu e o Maurício nos conhecemos há exatos 2 anos e meio aproximadamente, quando ele foi me apresentar o projeto inicialmente. E de lá para cá o negócio só evoluiu. Então eu queria ouvir de você, o que é ESG Green, o que vocês fazem e qual que é a solução que você tem para trazer para um futuro melhor. Fantástico. Na verdade, dentro da ESG Green, a gente é uma ferramenta de gestão de riscos ESG. Então a gente acredita que, através da tecnologia, negócios e impacto eles andam juntos. Então a gente efetivamente preparou e reuniu tecnologia, processo dentro de uma plataforma que atende o mercado financeiro, grandes empresas, o governo, em cima de solução de avaliação e monitoramento de risco, olhando muito as regulamentações, olhando muito para onde as normativas, as circulares estão levando esse mercado. Então a gente acredita que dessa maneira, facilitando o mercado, a gente vai impulsionar negócios, oportunidades, e a gente tira então essa visão do ESG como um custo e a gente transforma isso, carrega isso como uma posição de valor, de criação de valor para essas empresas, para essas instituições, novos negócios, oportunidades. É isso que a gente acaba fazendo lá na ESG Green. Yes Green, eu falando ESG Green. Perfeito, Maurício. Tem um olhar importante e desafiador do setor, né? A gente estava conversando aqui no paralelo, falando um pouco do quanto que a temática de ESG ainda é recebida com alguns preconceitos por algumas, não só companhias, mas áreas de empresa em geral. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um olhar importante da tecnologia como um motor para o impacto, né? Como que a gente gera realmente um impacto efetivo e que gere negócios e, ao mesmo tempo, uma transição para uma economia mais justa e sustentável. Dentro dessa lógica, eu queria te perguntar, Maurício, como que a inovação tecnológica é um dos motores por trás das Green Techs, né? E, na sua visão, quais são as tecnologias que mais têm impulsionado o crescimento desse setor? Fantástico. Eu acho que, até resgatando um pouco do porquê que a gente acabou estruturando e criando a ESG Green, complementando a primeira conversa, vamos lá, a gente notou uma tendência muito grande para o olhar ESG, efetivamente o requisito, uma busca por esses dados. E do outro lado a gente não encontrou nada muito estruturado, uma base de dados estruturada, orientada por dados, para que a gente pudesse apoiar essas empresas, esse movimento todo com informações importantes. Então a gente sabe, se não tiver uma base confiável, estruturada, a gente não vai, nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de estrutura de ESG ele fica de pé, ele é sustentável. Então a gente olhou desse ponto. Então, se a gente olhar para a tecnologia, lógico que a tecnologia é o grande impulsionador disso. Esse é o motor, a gente vai dar escala no impacto, onde a gente vai efetivamente conseguir construir uma visão clara e fazer essa visão também de oportunidade de negócio. Esse é o grande ponto. Então, se a gente for falar aí de tecnologias, a gente pode falar de forma muito clara da inteligência artificial e machine learning,
Tá? Isso é crescente e a gente usa isso dentro da estrutura. A gente está falando de analisar uma quantidade massiva de dados, né? Isso é importante. Então, isso vai ajudar efetivamente a construir todo um olhar estratégico para o tema, né? E também olhando para negócio e como isso se comporta. Se a gente for falar também, e aí cada vez mais olhando o uso de tecnologias de blockchain. Para quê? Para transparência, para segurança desses dados, né? A rastreabilidade desses dados. Isso é importante também na hora de uma confirmação, de uma certificação de estrutura. Efetivamente isso está acontecendo, é isso que a gente está verificando aqui, a gente consegue auditar, a gente consegue, né, buscar essa informação, isso é importante. E eu acho que complementa isso uma plataforma, é a estrutura de analytics mesmo, assim, sabe? Onde esses dados vão ser efetivamente trabalhados, analisados, para que a gente possa ter outputs de informação rica para o mercado, né? Efetivamente, onde vai ter ali esse drive para levar a informação SG para novas oportunidades, negócios, por que não, né? Atendendo diferentes estruturas. Quando a gente pega uma normativa do Banco Central, a gente está falando de partes relacionadas, então eu estou falando de fornecedor, que muitas vezes vai ser o cliente, que o cliente muitas vezes vai ser o associado. Então, tem toda essa estrutura que a gente acaba analisando. Então, essa base de analytics é muito importante. É o que a gente olha no final do dia. A gente fala que a gente é uma empresa de data-driven, efetivamente, olhando dados para esse mercado. E você falou de uma coisa importante, Maurício, que é a questão de relacionamento setorial. Quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente tem um regulatório por trás importante e necessário, de uma maneira geral. E como que você tem olhado, até fugindo um pouco do nosso bate-papo, mas como que você tem olhado essa questão de cibersegurança e os desafios de manter esses dados seguros e que os seus clientes confiem em te passar essa informação? Acho que isso é importante na construção. Esse é um grande desafio e é uma barreira, é um cuidado que a gente tem que ter diariamente, tá? Muito mais do que falar, é efetivamente comprovar. Então, o que a gente vem, esse é um dos pilares que a gente vem trabalhando no último ano. A S-Green ela já foi homologada por algumas instituições financeiras, bancos, cooperativas dentro do mercado, com alto grau de excelência na segurança de informação. Então, isso traz para a gente uma tranquilidade de trabalho e também para o contratante. E isso abre portas, né? Hoje, os nossos maiores clientes são cooperativas, sistema de cooperativas, a gente tem bancos, a gente tem estruturas como a B3, que já utilizou nossa operação. A gente tem grandes empresas olhando e o governo também, né? Estruturas de governo, de institutos olhando e utilizando. Então, quando carrega isso, muito mais do que o meu cliente está usando e isso está em escala, que é o que está acontecendo agora, muito mais do que esse uso da plataforma, esse aumento do uso da plataforma, a gente tem toda a estrutura da segurança da informação e isso conecta também com alguns programas que a gente vai lá para participar desses programas para efetivamente entender se o projeto faz sentido e conecta com para onde o mercado está indo. Exemplo, Inova Clima, né? Inova Clima Brasil, a gente acabou ganhando agora, né? Uma das vencedoras. Muitos parabéns novamente. Obrigado, que é olhando a COP30, então tem outras que a gente está esperando. Na quarta-feira, agora a gente está torcendo muito. Tem o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central, que é o Lift Data, que vai trabalhar com dados ESG. Então, a gente também está lá com um projeto, junto com outras gigantes aí do mercado. Então, a gente é aquela pequena que efetivamente faz aos poucos, vai crescendo e vai ganhando o mercado em cima do trabalho e da entrega. Tá? O Lift que está rodando há bastante tempo e é muito importante ali não só a visibilidade, mas a relevância desse programa para que a gente tenha inovações no setor financeiro de uma maneira geral, né? Bom, eu queria falar com você sobre o que é o desafio comum para qualquer startup. No dia a dia de Cubo a gente acompanha isso, que é a escalabilidade. Então, como que a gente olha para um negócio e sabe que ele vai crescer, mas não só isso, eu quero olhar pelas lentes aqui de quem está dentro, como CEO, com o desafio de fazer esse negócio crescer. E quando a gente está falando de uma startup ESG, esse desafio é, em sua maioria, até maior, por conta de resistências, mas também de viés de mercado. Como que para você, qual foram, na verdade, os maiores desafios em escalabilidade para você e como que vocês estão superando isso? Eles são, né? Eles fazem parte, eles estão sempre sentados ali no canto e eles só vão se apresentando. Os desafios são enormes e principalmente quando a gente está falando de uma estrutura de mercado, né? A gente está falando de ESG dentro do mercado, como o mercado está absorvendo isso
Então a gente tem muito desafio nesse ponto. Mas se olhar e trazer um olhar dentro da ES Green, poxa, a padronização de dados é um grande desafio. Poxa, no Brasil a gente não tem essa padronização de dados, a gente efetivamente sofre, né? A divulgação dos resultados ela tem uma profundidade, uma maturidade completamente diferente de uma organização para outra, do instituto para outro, do governo para as empresas. Então isso por si só já dificulta, né, a escalabilidade e a comparação de dados. Isso é de forma muito clara. Fora isso, como tu falou, tem toda a parte que a gente chama de educação, né? Que é, poxa, efetivamente isso não é um custo, isso é uma oportunidade. Isso vai cada vez mais fazer parte do teu dia a dia. O mercado, seja você o teu cliente ou o teu fornecedor, ele vai efetivamente se conectar e em cima dessas informações. A gente acredita muito nisso como tendência. Então, esse é outro desafio, né? Discutir sobre cada instituição, mesmo sendo uma cooperativa muito grande, ou seja, um banco, cada um deles está num momento diferente de maturidade para o tema, né? Uns já estão usando mais dentro da estrutura de crédito, outros estão utilizando mais em produtos verdes, outros estão fazendo muitos programas. Esse ano, especificamente, por causa da COP também, a gente viu uma escalada muito grande com desenhos de produtos relacionados ao ESG, a oferta. Isso é legal, por isso acaba indo para uma estrutura de sistema de recompensa. Todo mundo acaba ganhando, né? O fornecedor quer vender mais, quer prestar serviço, o cliente quer ter mais acesso a linhas verdes, a instituição acaba também tendo mais oportunidade de negócio, e aí estão esses desafios acabam virando oportunidades. Assim, a gente encara muito dessa ponta e tem dado certo. E você ainda enfrenta o desafio de que cada uma desses business, né, dentro do seu universo ali, se é um banco, se é uma cooperativa, eles têm regras diferentes para você homologar, para você plugar APIs e assim por diante. Existe hoje alguma conversa, principalmente com o Banco Central, de uma uniformização dos dados para que a gente consiga plugar isso de uma maneira mais rápida? Conversa sim, alguns projetos olhando esse ponto também, né? A gente tem vai ser em agosto um trabalho que está sendo feito de taxonomia de dados SG. Isso é bem importante, é um trabalho que está sendo feito com várias mãos, instituições diferentes, não só o Banco Central, mas CNI, eu sei que está envolvida, outras estão envolvidas também, que a gente Ambima acaba participando também dessa discussão e outros, tá? Isso é importante. Então, quer dizer, tem essa vontade, mais do que vontade, tem essa necessidade nessa uniformização. Claro que a gente não vai conseguir isso 100%, isso é uma utopia, e a gente esperar o ótimo, a gente sabe que efetivamente a gente vai acabar perdendo por uma realidade e o que a gente está sofrendo já na estrutura. Porque a gente fala de oportunidade, a gente fala de negócios, mas a gente, no final disso, é só o grande combustível para a gente estar lá na ponta, é energia para lá na ponta a gente fazer o impacto em escala. A gente não pode esquecer isso, né? A gente muda essa visão. Quando a gente até criou esse negócio, a gente enxergava que a gente tinha que ter escala, efetivamente, do impacto. E como a gente ia fazer o impacto? Então, a gente acredita que a gente passa por tecnologia e por negócio. Mas a gente esquece o impacto de jeito nenhum. A gente, no final desse negócio, desse impacto, essa roda girando de sistema de recompensa, ele vai dar o impacto que a gente busca em escala. Aí o jogo começa a mudar. E aí tu tem essa informação em casa, isso vai gerar mais inputs, vai chamar mais outputs para o mercado e a gente vai. E essa conexão, ela se dá nesse ponto. Muito mais a gente, tendo essa estrutura de segurança da informação, a gente já tem uma porta mais aberta para as instituições para a gente poder fazer essa troca. Para fazer a POC, para fazer o projeto, para efetivamente atender. Então, a gente começou com um projeto único, né, o Sicredi, dentro da central administrativa do Sicredi, e isso já escalou para todo o sistema. Hoje a gente é sistêmico, a gente é homologado, a gente já foi homologado pelo sistema AILUS, a gente já foi homologado pelo Banco Safra, a gente está fazendo um processo com o Itaú BBA. Então, isso tudo vai contribuindo para dar, né, concretude para o que a gente está entregando para o mercado. Perfeito. E aí, a partir daí, você consegue escalar o negócio e ganhar velocidade de tração, que esse é o mais relevante. Quando uma dessas unidades de negócio, como um banco, como o Itaú BBA, confiam no trabalho da ES Green, a gente acaba evoluindo o processo e acelerando todas essas potenciais conexões, né? Mas falando de Green Techs de uma maneira geral, eu queria ouvir na sua voz que está envolvido nesse cenário há um bom tempo, tanto como executivo no passado e agora na função de CEO de uma startup. O que você enxerga de futuro para isso? Quais são as próximas tendências no universo de Green Techs
e o que vem pela frente? A tecnologia está impulsionando toda essa visão de Green Tech, utilização de dados e tudo mais. Eu vejo muito, falando de ESG e falando de sustentabilidade dentro da estrutura, eu vejo muito mais a utilização desses dados de maneira clara dentro da estrutura financeira e de risco. Né? Isso já é uma verdade. Cada vez mais vai existir a exigência da utilização e da comprovação desses dados da mesma forma que hoje acontece no que a gente chama de estrutura de dados financeiros normais, assim, de risco. Tá? Então, lá tem o balanço, tem a estrutura, como é que eu vou confirmar isso? Eu vejo que tem uma tendência muito clara de buscar essa estruturação e essa utilização desses dados para comprovar. Então, de novo, não vai ser uma coisa separada. Deixa eu analisar a minha estrutura aqui e deixa eu ver o ESG. Não. É tudo uma visão única daquele negócio, daquele projeto, daquela empresa. Isso está acontecendo. Isso é muito legal porque a gente também, nesses 2 anos, a gente vê que efetivamente a gente teve um crescimento rápido, assim, de participar de projetos distintos, desde o agro, né, na economia verde, que é um projeto muito legal que a gente está fazendo, que acabou indo até para a ONU, mas é da outra ponta de indústrias. A gente vê que efetivamente essas informações elas estão fazendo parte. Lá no primeiro momento, essas informações, deixa eu entender um pouco mais, como tu falou, cada empresa, cada instituição tem a sua política, então tem que se adaptar. Então é uma ferramenta de escala, mas é uma ferramenta que também é muito próxima. Né? Cada política ela é considerada de maneira individual, isso é legal. Isso acaba que o cliente que está na ponta, ele acaba comprando mais e entendendo o processo, porque ele se vê parte daquilo, tá? Não é uma coisa fechada. Então, essa utilização é muito importante, essa utilização é essa forma que ele vai dando. Então, acho que tem essa visão. A segunda, que não tem como mais, porque a gente está falando de novo, né? Uma quantidade massiva de dados, está falando de inteligência artificial e machine learning. Isso não tem como, isso é uma tendência, não mais que uma tendência, é uma realidade, a gente já utiliza, outras ferramentas já utilizam, e aí a gente é uma ferramenta que já está em tração em escala. Então a gente está olhando no dia a dia, como isso facilita, na hora de tu estar analisando uma materialidade, na hora de tu estar confirmando isso, como eu vou fazer isso para quando eu tenho uma quantidade de 200 mil clientes ou de 200 mil empresas monitoradas? Ou qual é o nosso objetivo? Chegar para 1 milhão de empresas até o final desse ano monitoradas. É impossível. Se a gente não tem uma estrutura, uma estrutura de validação, uma estrutura de acompanhamento, de risco, de apontamento, isso fica impossível. Então, a tecnologia vem aí para efetivamente ajudar a apoiar toda essa estrutura, essa mudança de visão, né, essa conexão entre as green techs com o mercado. Essa é a visão. Perfeito. Eu quero saber um pouco mais sobre esses 1 milhão de empresas monitoradas, é isso? Mas antes eu queria fazer um comentário importante em relação ao que você trouxe, que eu acho que para quem é do setor de ESG há mais tempo, olha também para os desafios de inteligência artificial como impacto, por conta do consumo de energia de uma maneira geral. Mas a gente tem no Cubo um hub voltado só para AI, o Cubo AI, do qual a gente concentra lá todas as Big Techs, e tem sido uma visão constante e recorrente o como que a gente vai fazer para continuar utilizando a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo integrando as questões ESG nessa construção e nesse processo. Então, o olhar de consumo de energia, como que a gente trabalha a energia renovável dentro do uso para que você opere melhor a AI com menos impacto e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, AI é solução. Quando a gente olha como uma oportunidade de otimizar processos como esse, para a gente que consiga escalar para 1 milhão de empresas monitoradas até o final desse ano, a gente tem que fazer uso de maneira inteligente da solução para que a gente consiga abarcar mais impacto. E aí eu queria te ouvir em relação a esse número de 1 milhão, como que, na verdade, contar o beabá mesmo, porque eu acho que tem um olhar importante de todas as discussões quando a gente senta com uma startup. Eu sei que como CEO você deve estar morrendo de vontade de contar como que é o processo mesmo, como que é, primeira reunião lá com a empresa, o que a ESG Green se propõe a fazer e como que você conecta esse negócio para fazer funcionar. Fantástico. A gente tem uma dor no mercado bem clara de tentar se entender, né? O negócio tentar se entender dentro desse jogo todo que está acontecendo, dessa evolução. Como eu atendo, a gente começou a olhar pelo mercado financeiro exatamente por isso, por causa da regulamentação, né? Que é onde o mercado diz, existe uma PRSAC, para quem não conhece, é a Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática do Banco Central, que fala efetivamente sobre avaliação e monitoramento de partes relacionadas. Então, ali ele engloba tudo, né? Partes relacionadas ao negócio, então eu estou falando de cliente, fornecedor, comunidade interna, parceiros.
Então, poxa, como é que eu faço isso, né? Como é que efetivamente eu tenho uma ferramenta e como é que eu não vou ter um custo maior? Como é que eu não atrelo isso a um custo para efetivamente eu avaliar e monitorar? Né? Então, de novo, tá aí a estrutura massiva de dados que a gente vai ter. E só um parênteses, o que você está monitorando hoje? Isso. A gente monitora tudo o que diz respeito à operação dessas empresas, tá? A estrutura organizacional, a estrutura, os reflexos jurídicos, tributários. A gente atrela também a parte de notícias, a gente atrela isso, tudo isso viram alertas dentro da plataforma, a gente atrela também riscos climáticos da operação, a gente atrela qualquer tipo de mudança dentro dessa ponta, efetivamente, de boas práticas, isso vira um alerta dentro da plataforma. Então, e por dentro da plataforma, isso já acontece hoje, essa comunicação entre a instituição, ou como que a gente chama de contratante, e o fornecedor, e o seu associado, o seu cliente. Então, fica uma plataforma que ela é fácil de ser auditada, ela é auditável ao longo do tempo, então ela fica um concentrador de informação, de dados, tá, que a gente acaba trabalhando. Ela também trabalha como, de novo, né, informação para novos negócios. Então, eu tenho lá uma carteira de crédito verde, a gente acaba atrelando a isso. Tá? Então, isso fica claro. A gente tem um modelo diferente. Como é que a gente fala? Porque a gente fala de 1 milhão, né? A gente agora, de novo, a gente começa, a gente tem um ano e meio de estrada. Os primeiros 6 meses foi efetivamente o MVP. Depois a gente já foi para grandes contratos. E aí os contratos passaram por piloto e aí a gente teve efetivamente um retorno muito positivo pela facilidade. Poxa, e efetivamente eu não preciso, é baseado na internet, então eu não preciso trazer meu time de TI, fazer grandes mudanças na estrutura, eu tenho segurança mesmo assim de informação, então, né, é comprovada, eu tenho como analisar pelos alertas com a mesma equipe. Então, quer dizer, eu não preciso fazer grandes alterações de estrutura para efetivamente eu estar monitorando aquilo. E ainda tenho para várias áreas diferentes, isso é uma coisa muito legal. A gente tem várias áreas distintas da organização que acabam utilizando a mesma ferramenta. A gente entra por compras, mas a área jurídica, a área de riscos, a área de crédito, como a gente está falando lá com o Itaú, a área de novos negócios, por que não? A área do agro, como a gente está fazendo com uma cooperativa do Mato Grosso, que trazem sua necessidade, e aí, poxa, isso aqui pode me servir. Hoje a gente tem o rating ES Green, tá? É um rating que a gente dá para qualquer CNPJ em segundos, em cima de 4 bases, né? O tributário, o ambiental, o social, o climático, e agora está vindo o social também de forma muito forte. A gente conseguiu ter algumas informações. Então, quer dizer, isso já está sendo base para a entrega de crédito verde dentro para os associados. Isso é bem importante, porque a gente tem velocidade, a gente tem uma base de dados confiável, porque são bases de dados públicas, oficiais, né? A gente tem lá a conexão com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente tem conexão com outras pontas, ou a gente puxa esses dados e acaba melhorando eles, né? Qualificando. Então, de novo, né? Tudo isso faz que a gente tenha cada vez mais uma estrutura de aumento da base de monitorados. Né? Então, vamos começar com a S-Green com 2 mil, com 5 mil, 10 mil. Eu falei, cara, faz sentido. Quanto maior a base, menor é o meu custo. Então, e para o cliente o custo. Então, eu tenho uma base muito maior. No final do dia, o que a gente está construindo é a maior base de dados ESG do país. É isso que a gente quer. De forma quieta, de forma tranquila, é isso que a gente quer. Criar a maior base de dados ESG que a gente possa efetivamente trabalhar isso através do dashboard ou através de conexão e integração através de API. E isso já acontece. Hoje a gente já distribui também essa mesma base dentro de estruturas de esteira de crédito. Então é isso. É essa estrutura toda, né, que a gente chama de sistema de recompensa que efetivamente está fazendo diferença no projeto. E essa lógica é extremamente relevante quando a gente pensa no cenário que estamos hoje, né? Você falou de ser a maior estrutura de dados ESG do país. Hoje esses dados estão descentralizados, cada companhia tem o seu dado, alguns sistemas acompanham isso através de ratings e coisas desse tipo, mas nada orquestrado e ali unificado numa única base. Então isso geraria oportunidades essas não só para a Green Techs, mas também para outros desenvolvimentos de negócios que possam gerar um impacto significativo. E aí, até pensando nesses empreendedores e empreendedoras que possam estar nos ouvindo aqui presencial ou online, qual dica que você daria para quem quer empreender com impacto positivo
e está no início dessa jornada? Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo começo, que é a velha estrutura de uma startup, né? Ache um problema e se dedique efetivamente a achar uma solução com profundidade. Pô, Maurício, é mesmo? É isso que tu está falando? É isso, gente. Claro que sem desconsiderar e sem efetivamente deixar de lado os dados. Os dados são muito importantes nessa jornada e a tecnologia. Esse é o suporte que a gente acaba fazendo, né? Porque efetivamente a boa vontade, o propósito está aí, faz parte do nosso negócio. A gente começa o negócio pelo propósito, né? Mesmo que ele seja o resultado da nossa estrutura como um todo. Isso é importante. Então, quer dizer, tem muito disso. Tem de efetivamente a entrega da solução, entrega de informação, entrega de resultados ao seu ponto, tempo. Então, a gente sempre brinca lá, né? Que a esperança nos encontre trabalhando, que o projeto nos encontre trabalhando, que as possibilidades nos encontrem trabalhando. Não adianta, gente. Tem entrega, tem a dedicação sobre isso, tem o estudo sobre isso, tem a resiliência sobre esse trabalho. Há pouco tempo atrás, a gente começou a falar sobre isso há 7 anos, né? Numa outra estrutura, agora aqui a gente está trazendo de uma maneira muito mais clara para o mercado, porque a gente entendeu isso, então tem uma resiliência. Se a gente fosse falar essa mesma conversa, não ia acontecer há 5 anos atrás, nem teria o Cubo Itaú, o Cubo SG, né? Então a gente não tem. Então isso é uma evolução de todo o mercado. O que a gente está fazendo aqui é construindo junto efetivamente o mercado. A gente tinha 2 opções. E aí tem muita gente aqui, o Vinhas, o pessoal que está aqui que escutou isso. Poxa, Maurício, muitas vezes quando a gente falava com a instituição poxa, o pessoal não sabe o que quer. Poxa, se o pessoal não sabe o que quer, a gente tem 2 formas de fazer. Ou a gente espera até que o mercado fique maduro, ou a gente cria o mercado, a gente ajuda. Então são poucas as oportunidades que a gente pode efetivamente criar o mercado. Criar a referência, criar a padronização. Então, que é isso que o mercado está buscando. É fantástico ver os bancos agora conversando com a gente na POC, dizendo, cara, é fantástico, porque a mesma informação que eu tenho aqui, eu sei que o outro tem. Então, quer dizer, tu está padronizando esse mercado. Isso é bom. Essa sinalização do governo, que os projetos fazem sentido para onde ele está olhando, isso é fantástico. E, de novo, né, essa esperança que na quarta-feira agora a gente tenha êxito e o projeto seja aceito lá no Lift Data de dados sustentáveis, isso muda completamente o jogo para esse Green. Efetivamente, a gente tem uma oportunidade aí que a gente quer buscar, já te falei sobre isso, né? A gente quer buscar, porque a gente é uma empresa que vem com as próprias pernas. Tá? A gente é uma empresa bootstrapping, a gente é uma empresa que o ano passado, no primeiro ano, a gente já equivou, né? A equipe já se paga, o processo já se paga, a gente tomou o cuidado de não trazer nada que pudesse emperrar esse crescimento, mas agora, efetivamente, a gente tem uma estrutura, a partir daí, eu acho que agora vai ser a chancela, se a gente conseguir esse espaço, da gente crescer e escalar no mercado. Esse é o grande ponto. Bom, e aí também tem um convite, né? Dado que você deu essa deixa, é importante investidores e investidoras que estão nos ouvindo bater um papo com o Maurício, porque eu sei que eles estão com rodada aberta para captação. Então, esse momento de escala que a gente estava comentando e aí fazendo um elo aqui com o momento que estamos de Brasil. No final do ano nós temos a COP30 aqui no país, inclusive teremos uma participação muito robusta, não só como ecossistema de inovação, mas com todas as startups envolvidas, atuando, participando, porque boa parte de quem faz a inovação sustentável no nosso país são as startups. Então, no mais, estamos caminhando aqui para o final. Eu queria agradecer fortemente a participação do Maurício, que aceitou meu convite há poucos dias para participar desse bate-papo. Lembrar a todos que o Cubo ESG é uma iniciativa fomentada pela Diretoria de Sustentabilidade do banco. Então, há 2 anos e meio começamos essa iniciativa. Reunimos hoje são 48 startups, o número exato para não falar mais de 48 startups com soluções para os cenários de ambiental, social e também de governança. Lá dentro do Cubo nós temos uma jornada ESG de programas e eventos ao longo de todo o ano. Inclusive, já vou fazer o anúncio público antes de sairmos com toda a parte de landing page, etc. Mas de 4 a 8 de agosto teremos a Semana do Clima no Brasil.
Ano passado nós fizemos o primeiro piloto, muito lembrando a Climate Week de Nova York. Depois de algumas imersões lá, entendemos que precisávamos e tínhamos condições de fazer isso no Brasil. Então, ano passado fizemos um piloto, esse ano retomamos de 4 a 8, lá no Cubo e o Side Events rodando por todo São Paulo. Então, estão todos e todas muito convidados para isso. E no final do ano nos encontramos na COP. Mas eu queria agradecer a participação de todos. Continuem acompanhando aqui a Arena Itaú. Amanhã o nosso CEO, Milton Malu, estará pelo evento. Na quarta-feira, aqui nesse palco, a diretora de sustentabilidade do banco, Luciana Nicola, vai trazer algum conteúdo também relevante sobre ESG. E eu também volto na quarta-feira para falar um pouquinho mais sobre Open Innovation. Eu queria lembrar a todos e todas que o futuro verde e inovação é o motor dessa transformação. E eu queria convidar a todos a continuarem acompanhando a nossa programação aqui no Web Summit. Muito obrigado.